Olá, alunos da Igreja Batista Lírio de Sião. Entramos na nossa sexta lição. E o isolamento social que nós temos hoje, que é um conselho da OMS, e nós vamos respeitar e obedecer como igreja, mas nada disso nos impedirá de viver a relação entre professores e alunos. Então essa aula é uma tentativa de encurtar a distância, e se você tem perguntas, você tem dúvidas, você contesta, você aprova, você gostou, você não gostou, você tem sugestões, aproveite e mande uma mensagem para a gente lá nos comentários do vídeo, ou se não, mande pelo WhatsApp, que nós vamos discutir muito bem o andamento desse assunto que nós estamos propondo para vocês. A temática da nossa lição são os animais na Bíblia, né? Por que nós temos representações de animais na Bíblia. Muito bem, nós estamos entrando num campo da simbologia. Símbolos que compõem uma gama muito grande de outros símbolos. Os animais são parte de um grupo de símbolos que a Bíblia utiliza com muita frequência. Você vai encontrar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma simbologia que é comum nas literaturas religiosas. A Bíblia, como um livro de fé, como um livro religioso, não vai ficar de fora disso. Na verdade, a tradição judaico-cristã é riquíssima na quantidade de símbolos que ela opera em suas relações religiosas. E para entender Jesus, para entender o plano de Deus, para entender o que significa boa parte das mensagens bíblicas, fica difícil a gente tomar posse disso sem conhecer, sem compreender um pouco sobre esses animais, os símbolos que os animais são na Bíblia. Para isso você precisa entender, e nós precisamos entender, tanto alunos como professores, nós temos que tomar posse da compreensão de que a Bíblia foi escrita numa comunidade camponesiana, né? Todas as comunidades por onde os autores da Bíblia passaram, assim como seus leitores e ouvintes, eram camponeses, eram pessoas do campo, uma comunidade agrícola. E por isso, os símbolos não são símbolos urbanos, não são símbolos atuais. A Bíblia não tem networking, a Bíblia não tem expressões como drive-thru. Você não vai encontrar uma TV de LCD, Smart TV, smartphone, você não vai encontrar iPad, você não vai encontrar celular. Essas expressões não são comuns à Bíblia. Você não vai encontrar computador na Bíblia, porque nada tem a ver. Você não vai encontrar desodorante na Bíblia. São linguagens, são representações, são expressões da atualidade. Mas a Bíblia não é um livro escrito na atualidade, apesar de ser um livro atual. Por isso, a Bíblia é um livro do passado que se aplica no presente. Então nós temos que entender o passado para aplicá-lo no presente. E por isso, a comunidade judaica, ou hebraica, ou israelita, dependendo do período, a comunidade cristã do primeiro século, elas se apropriaram desses símbolos que eram comuns do seu dia a dia. Eles estavam perto de carneiros, estavam perto de ovelhas, de vacas, estavam próximos de árvores, de pássaros, de uma série de animais. E esses animais acabaram, as imagens, o comportamento desses animais acabou se tornando símbolos, foram convertidos em símbolos para representar mensagens espirituais. Não adiantava eu falar para um hebreu, para um judeu, de algo que ele não entendesse. Eu não poderia usar uma expressão que ele não compreendia. Não poderia usar uma expressão chinesa, uma expressão japonesa num universo que não entende a cultura oriental. Então eu tenho que falar na linguagem que eles entendiam. O autor precisava falar na linguagem que eles entendiam. E camponeses, uma comunidade agrícola, precisaria de símbolos agrícolas, de símbolos do campo, para que eles pudessem entender. E é por isso que você vai encontrar animais comuns daquela região. Então nós vamos viajar em todas essas reflexões nesses minutos que nós vamos gastar aqui juntos. Vamos lá? O uso dos animais na Bíblia
é resultado do comportamento dos animais. Se eu vou usar um animal de forma positiva ou negativa nas expressões, se eu vou usar um animal para expressar alguma coisa, esse animal tem que ter um comportamento, algum tipo de hábito que faça com que eu me aproprie dele para representá-lo na minha linguagem, na minha comunicação com o grupo. E é interessante até que nós temos que pensar isso dentro da própria cultura. Vamos pensar, por exemplo, na égua, a mulher do cavalo, né, a fêmea do cavalo. A égua é uma expressão que lá em Cântico dos Cânticos é uma representação de elogio, é um símbolo de elogio à beleza da amada de Salomão, né, como a égua de Faraó. Uma égua, se você chamar a mulher de égua hoje, chamar a minha irmã de égua, a minha esposa de égua, eu vou tomar uma bronca, porque é uma expressão pejorativa. Então a cultura de cada lugar também vai influenciar. Mas o critério que foi utilizado pelos hebreus para tratar de simbolizar pessoas, seres espirituais, condições morais, condições espirituais do povo, de uma pessoa ou do alvo da sua mensagem, dependia do comportamento talvez natural do animal, das suas características. Então nós temos dois tipos de animais na Bíblia. Eu tenho um animal, primeiro, que é chamado de kasher, e eu tenho o outro tipo de animal que é chamado de trefá. O animal kasher é um animal apropriado para o consumo, é um animal limpo, é um animal higiênico, cujo comportamento é um comportamento aprazível aos olhos do Criador. O comportamento desse animal é um comportamento mais moderado, mais higiênico, mais sanitário. E não somente isso, mas esses animais kasher são animais que são utilizados, por exemplo, no sacrifício ou são apropriados para comer. Os animais kasherut, ou kasher, kasherut é plural de kasher, os animais kasherut são animais que podiam ser comidos. O outro animal é o animal trefá. O animal trefá é um animal que é o inverso do kasher. Ele é um animal inapropriado. Esses animais inapropriados ou animais impuros são animais cujo comportamento é um comportamento inadequado para os olhos de Deus. Em comportamentos em questões sanitárias ou seus hábitos de higiene não são hábitos agradáveis. Esses animais impróprios muitas vezes são utilizados para representar pessoas cujo comportamento é impróprio. Por exemplo, eu vou usar um porco. Um porco não é um animal ideal de ser imitado. Então você pode encontrar uma referência que diz que uma pessoa está se comportando como um porco, ou como, por exemplo, um cão. Por exemplo, voltar ao vômito, né? É uma expressão que nós encontramos na Bíblia Sagrada referindo-se a um cão. A porca volta ao seu chiqueiro, à lama, mesmo depois de lavada, porque nós estamos comparando pessoas cujo comportamento está inapropriado, eu quero simbolizá-las, eu quero representá-las, e aí eu vou utilizar um animal trefá. Um outro aspecto da religião são as representações mitológicas. Quando nós precisamos falar de uma verdade espiritual, de uma verdade moral, de uma verdade ética, e para que isso aconteça, eu descrevo de forma literária, de forma artística, de forma teatral, seres mitológicos. São seres que realmente não existem, mas a sua mensagem é real. Eles não são em si reais, mas a sua mensagem é completamente verossímil. Pense, por exemplo, no Tanim, ou dragão. Dragão é uma representação sempre de algo voraz, de algo destruidor, que nós vamos ver, por exemplo, na narrativa dos seres que representam o adversário com a Duda. Ela vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho.
Mas nós temos duas representações muito interessantes na Bíblia. Uma delas chama-se Leviatã e a outra chama-se Behemoth. Tanto o Leviatã quanto o Behemoth não são seres literais. Eles não são seres que realmente existem. Eles são representações mitológicas, simbológicas de verdades espirituais. Tanto o Leviatã quanto o Behemoth são representações que muitas vezes alegorizam a morte, alegorizam o temor da morte, a fome da morte de destruir o ser humano. Então, em algumas vezes você vai encontrar nas narrativas judaicas, tanto da Bíblia como fora da Bíblia, desse Leviatã e da fêmea dele, que seria chamada de Behemoth. Em algumas Bíblias, lamentavelmente, a tradução veio como hipopótamo e crocodilo. Não está certo nenhuma das duas. O correto é manter o nome original, Leviatã e Behemoth, porque eles estão representando a morte. Por exemplo, quando Jonas é engolido por uma serpente marinha, aquilo seria um Leviatã, ou seja, ele é engolido pela morte. Curiosamente, você vai encontrar Jesus sendo comparado, Jesus fazendo um comparativo da narrativa de Jonas com a própria vida dele, do fato de Jonas ficar dentro do ventre do peixe. Assim também Jesus ficou no ventre da terra. Ele ficou no ventre da terra por quê? Porque ele estava morto, como se Jonas estivesse no profundo da morte e o Senhor o livrasse dali. Isso é uma representação do medo do ser humano ante a morte. Na tradição judaica, conta-se que o Behemoth e o Leviatã, eles serão servidos como um banquete, um jantar, para os justos. E interessante você encontrar na narrativa bíblica que o último inimigo a ser derrotado é a morte. E nós poderíamos apropriadamente dizer que o último inimigo será derrotado é o Leviatã, ou o Behemoth, sua fêmea, porque representa-se pela morte. O seminarista Guilherme vai apresentar para vocês agora alguns desses exemplos de animais na Bíblia e o seu comportamento. Havia também uma mensagem e uma simbologia a serem transmitidas através, por exemplo, de alguns comportamentos naturais de alguns animais. Só que isso levava em consideração se ele era um animal higiênico ou anti-higiênico, se ele era um animal forte, como por exemplo encontramos em algumas narrativas o leão, o urso, ou se ele era um animal de força. Imagine que nós estamos em um contexto rural, como por exemplo, vamos ao sertão algumas vezes. Lá o animal bom, muitas das vezes, é o jumento que aguenta carregar cargas e consegue subir os morrinhos e vai de boa, vai tranquilo, e outro animal não conseguiria cumprir esse papel muito bem. E não é diferente na Bíblia. Existem também alguns animais que representam na Bíblia ações espirituais e morais, como por exemplo a águia, aves de rapina e entre outras águias. Aqui na lição diz que a águia é um símbolo de velocidade no voar. Ela representa na Bíblia ações espirituais de fé grandiosas que geram esperança sobre as circunstâncias, como por exemplo em Isaías 40, no verso 3. Mas além disso, ela também é um símbolo de assolação iminente, com a velocidade da chegada do inimigo ou do juízo divino. Isso também você poderá encontrar em livros como, por exemplo, Lamentações. Há também as aves de rapina, como por exemplo corujas, corvos, falcões, e algumas outras aves noturnas. Aqui na lição diz que, em geral, elas atacam a presa de maneira cruel e se alimentam de maneira imunda, geralmente simbolizando atuações do maligno, como por exemplo em Isaías 34, do verso 11 ao 17, e em Jeremias, no capítulo 12, no verso 9. Não apenas as aves de rapina e o destaque da águia, mas muitos animais alados, ou seja, animais que voam, que têm asa, são utilizados por, estando suas asas abertas, simbolizarem a chegada de bênçãos ou maldição, como por exemplo em Oséias 9, no verso 11, e em Jeremias 12, no verso 9, já citado acima. Ainda encontramos outras aves na Bíblia, como a andorinha e o pardal. Geralmente elas são citadas em Salmos ou quando Jesus
fala delas que elas são cuidadas pelo Criador, lá em Mateus 6, no verso 26. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos estudando a lição 6 e o tema trata dos animais que são mencionados na Bíblia e que têm os seus significados, né? Sobre os seres pequenos, os animais pequenos, que é o tópico que nós vamos tratar, o texto ele destaca de uma maneira resumida que entre aracnídeos, insetos e outras formas de vida, não dá para se estabelecer um padrão de simbologia, mas a gente vai destacar aqui alguns animais que são mais comuns, mais frequentes, ou que têm um significado um pouco mais forte, né? Que aí você vai buscar na sua memória, você certamente vai se lembrar desses animais que nós vamos tratar aqui. O escorpião, que é um exemplo disso, ele é citado como símbolo de tormento. Em Apocalipse 9:5 vai falar do escorpião e associando a imagem dele a essa questão do tormento. Então o escorpião é um animal peçonhento, não vai trazer uma boa inspiração, uma boa lembrança. A formiga é um bom exemplo de trabalho e eu queria particularmente ler esse texto com os irmãos, o texto de Provérbios capítulo 6, versículo 6, em que ele diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. E o 7 continua: ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. O 8, e ainda assim armazena sua provisão no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. E o texto termina fazendo uma provocação: até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? É um convite ao trabalho, é um estímulo para que a gente pegue o exemplo desse pequeno animal, como o texto diz que não precisa ser governado por ninguém, mas que por conta própria ele ajunta o seu mantimento, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua vida. Então é um exemplo de trabalho para a nossa vida. E a nossa lição continua, e ela fala ainda do coelho, do gafanhoto, da aranha, trazidos como exemplos de sabedoria. E o texto de Provérbios, em diversos outros versículos, vai citar esses animais. A mosca, ela é trazida tanto em Êxodo quanto em Isaías como simbolizando assolações vindas da parte do Senhor. Mosca realmente é muito chato, né? Ninguém gosta de mosca. E lugar que tem mosca é porque tem alguma coisa ali que está atraindo algum resíduo de animal que foi limpo, ou tem lixo, alguma coisa que não é muito agradável que atraiu aquela mosca para aquele lugar. Então mosca não é coisa boa e a Bíblia também traz esse mesmo padrão. Viu mosca? O negócio não está bom. Os vermes, eles são um símbolo de desprezo, né, de humilhação ou de humildade. Então o verme ele pode ter essa conotação boa ou ruim. Boa no sentido de que ele é usado por Isaías quando ele se refere a si próprio como verme, quando ele se diminui a ponto de se comparar a um verme. E o sentido ruim é que o verme ele realmente está associado a coisa que não está saudável, né? Que não está muito boa, e nasce ali ou brota ali o verme. Eu destaco como mais interessante essa associação do verme como a humildade, quando a gente se diminui tanto ao ponto de se comparar a um ser ínfimo como um verme. E um outro animal pequeno, um outro ser pequeno que é bastante relatado na Bíblia é o gafanhoto. E a profecia de Joel, ele destaca 4 tipos de gafanhoto. Eu queria ler rapidamente com os irmãos esse texto de Joel, em que ele diz o seguinte: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador comeu. E o que o devastador deixou, o devorador comeu. O texto apresenta 4 tipos de gafanhoto e que eles são apresentados aqui na nossa lição: o cortador como o gazã, uma lagarta cortadora que se alimenta de frutos; o migrador, o arbê, um gafanhoto que voa e se alimenta de folhas;
e que deixa estéril tudo o que toca. O devorador, o Yeked, que é um devorador, um saltador que devora galhos e que devora os brotos das árvores, impedindo a passagem da seiva, e onde não há seiva, não há frutos. E por fim, o gafanhoto destruidor, o chassil, que é um descascador. Ele alimenta-se da casca das árvores e faz seu ninho nas cavidades deterioradas e apodrecidas. Que a gente consiga aprender um pouquinho com esses animais pequenos, tanto os bons quanto os ruins, e que isso possa fixar na nossa mente. E que fique como exemplo para a nossa vida o exemplo da formiga que nos convoca ao trabalho. Dando continuidade ao nosso estudo, eu queria, junto com os irmãos, falar um pouco sobre os animais que simbolizam o Messias. E eu começo pelo cordeiro, né? O cordeiro que ele representa plenamente o sacrifício do Messias, né? Ele também aparece na narrativa de Abraão, quando Abraão ele leva Isaac para ser oferecido em holocausto a Deus, mas o Eterno ele dá um cordeiro para que seja para trocar, né? Ser trocado pela vida de Isaac. Outra situação é na libertação de Israel do Egito, quando o povo ele começa a sacrificar diariamente o cordeiro, né, em gratidão ao Eterno, em oferta pacífica e também em oferta de culpa também, tá? Vamos falar agora do segundo animal, que é o leão, né? E o livro de Gênesis 49, versículos 9 e 10, vai falar sobre o leão da tribo de Judá. E eu queria ler esse texto com os irmãos, né? Gênesis 49, versículo 9 e 10, que diz assim: Judá é leãozinho, depressa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o desprezará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Glória a Deus por isso, né? Apocalipse também faz uma referência muito interessante, que é quando o Messias ele será regente de todas as nações da terra. Então Apocalipse 5:5, ele diz assim: todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Glória a Deus. O outro animal que a gente vai falar agora é o bode. E o bode ele tem uma função interessante, porque ele tinha a função de levar para o deserto sobre si, né, o pecado de culpa do povo de Israel, né? Isso era bastante interessante. Isaías fala sobre isso, Isaías 53:4, ele fala assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Bem, falaremos agora sobre a serpente. E a serpente é interessante porque Jesus ele se compara à própria serpente, né? Ele mesmo acaba se comparando à própria serpente, a serpente de metal que é levada ao deserto, e ela servia para curar os israelitas que haviam sido picados pelas víboras. Lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: e como Moisés levou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É isso aí, glória a Deus. A galinha, a galinha, Mateus 23:37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu
não quiseste. O Messias, ele é comparado à galinha, aquele que cuida, que nos mantém embaixo de suas asas. E por último, por fim, mas não menos importante, dessa jornada que a gente está tendo no estudo aí dos animais, né? A gente vai falar agora da vaca vermelha, a Pará Adumá. Pará Adumá, é isso, que está lá em Números 19. Bem, esse era um animal interessante, porque ele era um dos elementos essenciais no templo sagrado. Esse animal, ele é extremamente raro, né? Porque por ele ser uma vaca vermelha, ele é extremamente raro. Até os dias de hoje só apareceram 9 vacas desse tipo. E todos os seus pelos deveriam ser completamente vermelhos, sem exceção. Tá? Ele não poderia carregar sobre si nenhum fardo, né? Nenhum fardo essa vaca poderia ter carregado. E quando essa vaca ela era encontrada, ela era sacrificada próximo ao templo, e as suas cinzas eram misturadas com água e outros ingredientes que eram usados para a purificação das pessoas que ficavam ritualmente imundas, né? Aquela pessoa que sobre qual essa água era jogada, ela ficava pura, ela ficava curada, né? Era um exemplo de lepra, por exemplo, a própria lepra, ela era curada através dessa mistura da cinza dessa vaca vermelha com água, né? Essa água ou outros ingredientes, conforme eu falei. E os sábios de Israel apontam essa vaca vermelha para o Messias, né? Os rabinos do The Temple Institute, que é um instituto do templo, que é um instituto de investigação e que tem a finalidade de construção do terceiro templo, eles dizem que a aparição da 10ª vaca, dessa vaca vermelha, seria o tempo do Messias, ou seja, quando essa vaca aparecer, ela vai ser o tempo do Messias, o tempo do retorno do Messias, né? Mas já os judeus messiânicos, eles entendem que a vaca vermelha representa o próprio Messias. Não obstante, o nosso Jesus Cristo, ele tenha nascido numa estrebaria, né? Um curral, um lugar de investigação do The Temple Institute. Eles acreditam que o Messias nasce em uma estrebaria para ser a 10ª vaca vermelha, né? E, queridos, nesse tópico a gente vai falar sobre os animais que simbolizam o adversário. É muito interessante a gente identificar a simbologia desses animais quando a gente estiver lendo a nossa Bíblia, na nossa meditação diária. Interpretar isso de forma correta é muito importante para aquilo que a gente vai assimilar da palavra, não é verdade? E assim, a Bíblia, ela é um livro rico de metáforas, rico de figuras de linguagem daquela época, daquele povo. E não da nossa época, não do nosso povo, não da nossa cultura, mas sim daquela cultura. Não do nosso Brasil, século XXI, ou da nossa cultura bem antes, que sempre foi muito diferente, tá? A gente está falando da cultura daquele povo, daquela região. Por isso, às vezes a gente encontra algumas representações messiânicas e representações de animais em outras esferas também na Bíblia. Os animais que representam o adversário não é necessariamente só o adversário de Israel, mas sim os adversários de Israel, todos aqueles que se levantaram contra Israel, tá? E é interessante pensar que Satã é tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo que serve de tropeço. Todas essas coisas que se levantaram contra Israel acabam tendo representações na literatura bíblica
E entre essas representações, nós temos representações de animais. Uma delas é bem famosa porque desde Gênesis a Apocalipse, ela é citada na Bíblia, né? Você vai logo pensar, é a serpente? Sim, é a serpente mesmo, tá? É um animal que representou desde cedo uma pedra de tropeço na história da humanidade. Começou por Adão e Eva. A serpente ela é apontada como Satanás, que desde o princípio se opôs a Deus, se opôs ao povo de Deus, tá? Interessante que algumas dessas representações são feitas com esses animais também para representar a Deus. E mais acima, você viu isso no tópico dos animais que simbolizam o Messias, e a serpente também tá lá, tá? Mas aqui a gente só vai falar mesmo dos animais que simbolizam o adversário e analisar o comportamento deles, porque quando eles simbolizam o adversário, eles vêm com um comportamento violento, com um comportamento muito diferente do nosso Messias, tá? E o segundo é o leão. O leão, apesar do Messias ser simbolizado como leão da tribo de Judá, que você também viu no tópico acima, ele também é utilizado para simbolizar o adversário. Mas aí você pergunta, legal, mas ele também não representa a Deus, também não representa o Messias. Importante a gente ver que realmente tudo aquilo que a gente vê que tem representação para Deus, o inimigo se opôs. Então, o comportamento desse animal quando representa o adversário é totalmente diverso quando ele representa o nosso Messias, tá? E o leão também buscou para si, o inimigo também buscou para si essa imagem. O leão era símbolo dos reis e príncipes de Judá. E sendo o inimigo príncipe deste mundo, como a gente vai encontrar lá em Efésios 2:2, ele também traz para si este símbolo, porém apenas com as características de violência e destruição, conforme a gente encontra lá em 1 Pedro 5:8, que é um dos textos que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? E o outro animal que se opôs a Deus é o lobo, que tem essa representação por se opor às coisas de Deus, é o lobo. No Primeiro Testamento, ele tem outra conotação, mas no Novo Testamento encontramos que fazem mal, assim como aqueles que querem ceifar as ovelhas do aprisco do Senhor, sendo comparados ao lobo. Se a gente tem Jesus como bom pastor, se é Ele quem cuida das ovelhas, o lobo é aquele quem busca devorar as ovelhas, quem busca destruir as ovelhas. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a figura desse animal se opondo à figura de Deus. Então, se a gente tem Jesus como bom pastor, Jesus quem cuida das ovelhas, aqui a gente tem o lobo, que tá doido para destruir as ovelhas, assim falando. E, por último, a gente tem a besta. Esse é citado várias vezes. Refere-se aos animais selvagens e dóceis e sem controle. Os governantes que se submetem a Satã e o próprio Satã, desde sua rebelião nos céus, se encontram na condição de besta, um ser que não deseja ser conduzido por Deus. Então, aqui nesse animal, a gente tem todo aquele animal que ele é indócil, que ele não é domado. Então, todos aqueles animais que são agressivos, todos aqueles príncipes que não se submetem a Deus, a gente tem como besta. E não é só um animal, a besta não é só o animal, a besta. E sim, todas essas figuras de animais. Gente, então é isso, tá? Recapitulando. Quando a gente fala dos animais que simbolizam o adversário, a gente está falando quando ele tem aquela figura que se opõe a Deus. Então, quando ele se opõe a Deus com figuras agressivas, figuras de violência, a gente vai ter um animal aí representando o adversário. Porque assim, a besta não é somente a besta ou animal besta, mas sim um conjunto, um grupo desses animais que são indócios, desses que não se submetem a Deus. Então, recapitulando que tudo aquilo que se opõe a Deus, que se opôs a Deus, a gente tem um animal que simboliza
o adversário. Gente, então é isso. Um abraço bem apertado em todos vocês, porque eu tô morrendo de saudade. Até mais! Como nós queríamos ter mais tempo para estudar com você os símbolos bíblicos. Com certeza, se você tomar posse dessa informação, desse conhecimento, você terá uma habilidade maior em pesquisar, em estudar a Bíblia e compreender sua mensagem. Esses símbolos estão presentes em toda a narrativa bíblica. E eu espero que esse aprendizado sobre os animais sirva para a sua edificação pessoal, para que você edifique outras pessoas e principalmente para que nós sejamos pessoas mais bem preparadas quanto a conhecer o nosso livro de fé. Que Deus abençoe você, que tenha sido essa uma ótima aula. Apesar da distância, ainda assim, nossos corações estão ligados. Que Deus abençoe a todos. Até breve.